Salve galera, bom dia. A gente vai então concluir nessa aula de hoje o assunto que a gente começou a ver na semana passada, que é o iluminismo. Falei para vocês naquela semana basicamente tudo que a gente vai falar esse ano, eu diria, de século XVIII e XIX, vai passar por esses ideais do iluminismo. Então a gente viu na aula passada que o iluminismo ele vai criticar principalmente esses três pontos, que eram os três pilares da sociedade moderna do século XVII, século XVI, século XVII, e século XVIII principalmente. O absolutismo, que era o modelo político. Os iluministas então eles vão ser contra os privilégios da nobreza e exigem maior participação da burguesia na política. Vão ser contra o mercantilismo, que era o modelo econômico. Eles vão querer acabar com a intervenção do Estado na economia e conseguir liberdade econômica para a burguesia, uma liberdade total. E vão também criticar o poder da igreja, criticando o sistema religioso. Eles vão pedir o fim da sociedade, ou vão exigir, melhor dizendo, o fim da sociedade baseada na fé e a valorização do conhecimento intelectual. Nisso surgem os pensadores iluministas. Eu listei aqui para vocês os principais pensadores. Primeiro a gente vai falar do Montesquieu. Parece um cosplay do Chico Buarque. Montesquieu ele vai ser um cara que vai viver ali entre o final do século XVII e início do século XVIII, primeira metade do século XVIII. E o Montesquieu ele vai focar principalmente na questão política, ele vai ser um grande crítico do absolutismo. Em 1748 ele vai escrever um livro, ele é relativamente famoso, é o livro O Espírito das Leis. Nesse livro ele vai defender que para que o poder do Estado ele não seja centralizado nas mãos de um único rei, esse poder ele precisa ser dividido, ou essa administração ela precisa ser dividida em três poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Então essa questão de divisão entre os poderes que nós temos até hoje, temos inclusive no Brasil, o judiciário que vive fazendo besteira, esse pensamento de divisão de administração surge com os pensamentos do Montesquieu, beleza? Então, Montesquieu, lembrem disso, ele vai ser o cara que foca principalmente na crítica política, na crítica ao sistema político. Agora, o Voltaire, ele já era um cara mais voltado para o lance, para as tretas com a igreja. Voltaire também vai viver ali entre o final do século XVII e segunda metade do século XVIII. O Voltaire ele vai ser o principal crítico da igreja nesse período. Ele era um crítico muito incisivo, vamos dizer assim, do domínio que a igreja tinha sobre a sociedade. E ele vai ser um dos caras que mais vai defender essa questão do racionalismo, a defesa do pensamento racional, do pensamento científico, do intelectualismo. E para criticar isso, o Voltaire ele vai escrever uma fábula. Eu coloquei entre aspas piada, mas na verdade era uma sátira. Era uma zoeira mesmo, propriamente dito. Uma fábula chamada Cândido, em que ele vai ironizar a forma como os antigos católicos viam o mundo. Os católicos tinham algumas lendas, como por exemplo aquela questão da Terra plana, o lance de os medos que eles tinham sobre a navegação no Oceano Atlântico, que eles diziam que o Oceano Atlântico, depois de certo limite, que existiam feras marinhas, que o mar viveria em chamas, que você poderia chegar ao próprio inferno se você continuasse navegando pelo oceano, sabe? Essas lendas que a Igreja Católica contava principalmente na Idade Média e início da Idade Moderna, antes das grandes navegações. Então, Voltaire ele vai escrever esse livro Cândido, tirando uma onda com a cara da galera que pensava dessa forma nos tempos mais antigos, beleza? No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre alguns outros pensadores iluministas.